Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Lara, seja bem-vinda. Sandra, também. A irmã Rita, Ana Rita, seja bem-vinda. Irmã Clécia, sejam bem-vindas. Deus abençoe. A gente vai começar em alguns instantes nosso devocional hoje pela manhã. Irmã Heloísa, Deus abençoe, seja bem-vinda também. Me deem só um retorno aí de vocês, se o áudio tá bom, se dá para ouvir bem. Thaís, bom dia, Thaís. Ok, Lara, obrigado, viu? Mãe Eunice, seja bem-vinda, Eunice. Bom dia. Irmã Cirneide, bom dia, irmã Cirneide. Seja bem-vinda. Bom, Rafael, bom dia, Rafael. Bom dia, Aline, sejam bem-vindos. Raquel, seja bem-vinda, Raquel. Jusce, bom dia, Jusce. Seja bem-vinda também. Muito bem, muito bem. Pois bem, pessoal. Bom dia, Gorete. Seja bem-vinda, Gorete. Vamos orar ao Senhor e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E hoje também vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o sentido da vida. Bom dia, irmã Meire, também. Vamos orar. Santo Deus, Pai bendito, Deus de misericórdia e graça, louvamos o teu santo nome. Bendizemos ao Senhor por tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos dá condições de mais uma vez acordarmos, estarmos vivos diante da tua presença, e obrigado também porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós e tem cuidado de nós para o teu louvor, para a tua glória e para a nossa alegria. Que nessa manhã possamos compreender o real sentido da vida, que possamos, meditando na tua palavra, encontrar conforto e consolo para as provações que passamos, e que não venhamos jamais a esquecer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem governa as nossas vidas, o Senhor é quem controla as estações, o Senhor é quem domina sobre todo o universo. Por isso tu és um Deus incomparável, não há outro semelhante a ti. E também tu és um Deus maravilhoso, que é soberano sobre terra e sobre os céus. Obrigado por tudo, somos muito gratos ao Senhor e somos muito felizes em te servir. Isso tudo oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia no Salmo de número 39. Nós iremos fazer a leitura do Salmo 39, do versículo 1 ao versículo 13. O
Então, enquanto você encontra aí, pega a sua Bíblia, abre no Salmo de número 39. Deixa eu mandar aqui mais um alô para o pessoal que entrou depois, né? Temos aí a irmã Ana Paula, seja bem-vinda, a irmã Carol, irmã Deusa também e Josielson. Todos sejam muito bem-vindos, juntamente com os irmãos com quem eu já cumprimentei. Salmo de número 39. Se você encontrou e quiser digitar, digite aí amém, para eu saber que você já achou, tá bom? Salmo de número 39. Diz assim o Salmo da Palavra de Deus. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudecei em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste os meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Esse texto é muito bonito, muito forte, porque ele fala sobre a vaidade e a brevidade da nossa vida. Ele fala sobre o fato de que nós somos realmente, comparados com Deus, nada. Nós não temos como nos comparar a Deus. Na verdade, o Deus que se revela na Escritura, ele é um Deus inigualável, ele é incomparável e ele é, claro, um Deus singular. Não existe nenhum outro Deus semelhante ao nosso Deus com quem nós possamos fazer comparações. E quando nós, seres humanos, encontramos em Deus o sentido da nossa vida, nós passamos então a viver de maneira como Deus deseja, com felicidade e para o louvor da sua glória. Muitas pessoas passam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido para elas. A maioria dessas pessoas passa a vida toda procurando sentido. Algumas tentam encontrar sentido na vida, nas realizações, no adquirir posses, em viver para outra pessoa. Alguns querem encontrar sentido na vida, no casamento, ou em ter filhos, ou em ter uma boa profissão, ou em ter fama. E nessa busca, muitos esquecem que o real sentido da vida consiste em viver para a glória de Deus. Então, muitas pessoas gastam boa parte da sua vida buscando algo que dê significado, que dê sentido à sua vida. Um jornalista britânico escreveu certa vez a seguinte frase: falando francamente, será que antes de morrer
Eu tenho de descobrir por que nasci? Porque eu preciso saber o porquê do meu nascimento. Porque, é claro, não consigo acreditar que foi por acidente. E, se não foi, deve haver um significado para ela. A busca pelo sentido da vida é algo sadio e normal. É algo que também é relevante. Os mais renomados filósofos, psicólogos e sociólogos do século XX, o século passado, reconheceram isso. Por exemplo, até mesmo Freud, que é um psicanalista, né, e até contrário à fé cristã, ele disse: as pessoas têm fome de amor. Um outro psicólogo, chamado Jung, ele afirmou que as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significância. Entretanto, embora todos esses grandes homens aí tenham falado essas questões, somente Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede, e quem crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6, verso 35. Então a nossa fome e a nossa sede por sentido na vida só podem ser supridas ou realizadas plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, qual é o sentido da vida? Primeiramente, a gente precisa entender o que é vida. Antes de falar de sentido da vida, antes de falar a respeito de sentido para a nossa existência. O que é a vida? O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao que a inventou. Então, se nós queremos descobrir qual é o sentido da nossa vida, nós precisamos confiar que Deus, que nos criou, tem todas as respostas para a nossa existência. Duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. O pastor Rick Warren, que escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósitos, ele aponta essas questões. A primeira é a especulação, que evidentemente é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Especular é simplesmente investigar por meio do raciocínio, que é abstrato, e fazer conjectura, suposição, que muitas vezes não é baseada em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão sem tomar medidas práticas. É apenas abstrair. É tentar encontrar sentido para a vida apenas imaginando, pensando em como ou onde se vai encontrar esse sentido. Mas a melhor alternativa para encontrar, para buscar o sentido da vida, é a revelação de Deus em sua palavra. Deus revela que o verdadeiro sentido da vida está contido em viver para a glória de Deus, em buscar a glória de Deus. Temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Ele nada faz sem propósito. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário, explicando-nos a origem e o propósito da vida humana. O lugar mais seguro para encontrarmos respostas sobre o sentido da vida está no livro da vida, que é a palavra de Deus. Então, a origem da vida é Deus. A Bíblia afirma que o mundo, por sua sabedoria, jamais conheceu a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios ou pela razão pura. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, ele é a fonte da nossa própria vida. Aos religiosos lá de Atenas, na época de Paulo, o próprio apóstolo Paulo afirmou que é o próprio Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 17, verso 25. O primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio Deus. E aí daí para frente você sabe que ele passou a criar todas as coisas. Em Gênesis 1 e 1. Isso nos ensina que é sempre ele, Deus, quem inicia o diálogo.
Mesmo após a queda do ser humano, você deve lembrar que foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Foi Deus quem foi em busca do homem, mesmo depois que ele caiu no pecado, tendo desobedecido a Deus ainda lá no Jardim do Éden. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo, não porque o mundo estivesse clamando por ele. Pelo contrário, o mundo nem queria saber de Deus. O mundo inteiro, a Bíblia diz, jaz no maligno, estava em trevas, estava perdido, mas mesmo assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por meio dele o próprio amor de Deus fosse manifestado de maneira incomparável, que nós encontramos em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de maneira tal, isso é um intensificador, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já leu o livro do Apocalipse, você vai encontrar que lá no final do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo se apresenta desta forma: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Ele começou tudo, portanto, ele vai terminar tudo também. Exatamente como ele mesmo planejou. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, no domingo pela manhã, após a crucificação, os anjos perguntaram a elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Lucas 24, verso 5. Elas estavam esperando e procurando o homem certo, mas no lugar errado. Assim também, quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda e nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida, elas jamais acharão a resposta que é fiel. Pois a resposta não é um fato, a resposta não é um ensinamento. A resposta para o sentido da vida é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Sem Deus, sem o Senhor Jesus, a vida humana não faz sentido. É por isso que muitos, já no passado e também no tempo presente, têm procurado dar sentido à sua vida em realizações, em religiosidade, em gastar e se desgastar nos prazeres do mundo. Outros têm procurado na mortificação dos instintos carnais. Mas o propósito da vida só é encontrado quando você tem um relacionamento com Deus. Quando você encontra-se na presença de Deus e é aceito por Ele. E Ele então passa a governar e a controlar a sua vida. Ele passa a lhe mostrar o caminho pelo qual você deve seguir e para o qual você deve caminhar na direção, que é a pessoa do próprio Deus. Além de a origem da vida ser Deus, o propósito da vida é a glória de Deus. Agora que já sabemos quem nos criou, isso é óbvio, você já sabe disso, precisamos saber para que Ele nos criou. Por quê? Como? Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para o que você foi criado. Uma bicicleta não pode, se ela tivesse intelecto, dizer para si mesma por que ela foi criada, construída. Mas o engenheiro que a projetou sabe. Sabe por que e para que ela foi construída. Assim somos nós. Nós somos criados por Deus e somente Ele pode nos dar o sentido para a nossa existência. Somente Ele pode dizer o motivo pelo qual nós fomos criados e para qual propósito fomos criados. O profeta Isaías, ele tem muitas informações a respeito do sentido da vida. E aqui fica até um desafio para você que me assiste aí pelo Instagram, que você leia o livro do profeta Isaías todo. São 66 capítulos. Se você ler em média 2 capítulos de Isaías por dia, em um mês você conclui a leitura do livro do profeta Isaías. E ao profeta Isaías, o Senhor Criador afirma sobre os seres humanos o seguinte. Ele diz assim: os que criei para minha glória. Isaías capítulo 43, versículo 7.
que é semelhante ao 43, versículo 21. Paulo, o apóstolo, se refere à pessoa eterna de Jesus Cristo, afirmando o seguinte: tudo foi criado por ele e por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. E aos romanos prevalece o mesmo ensino, lá em Romanos 11:36, quando o apóstolo Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Imagine que você vai promover um evento e seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? Qual seria o modus operandi que você iria assumir e colocar em prática? A resposta é simples: fazer com que você seja o centro de todas as coisas e para a qual todas as coisas convergem naquele evento. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para você mesma ou para você mesmo. E aí, no final, todos fiquem de pé e aplaudam você. Então esse é o seu propósito. Você quer, de fato, encontrar esse sentido para a sua vida. Assim também Deus planejou a criação. O foco não é você, nem sou eu, não somos nós. O foco é Deus, é Ele próprio. Mas como Ele consegue fazer isso e não ser o maior dos egoístas? Justamente pelo fato de ser Deus. Ele é perfeito e você e eu não podemos esquecer disso. Só Ele consegue criar tudo e todos para a sua própria glória e ainda assim ter um amor ilimitado para com aquilo que Ele criou. Então, se eu procurasse a minha própria glória, eu seria egoísta pelo fato de que eu tenho outros seres que são iguais a mim. Você que me assiste aí sabe exatamente disso. Você é igual a mim. Eu sou igual a você. Então, assim, quando o ser humano busca sua própria glória de forma, portanto, egoísta, ele está se colocando acima dos demais. Então, quando eu procuro ser o centro das atenções, eu estou querendo me colocar acima de vocês. Só que quando Deus busca sua própria glória, e ele olha para um lado, ele olha para o outro, não tem ninguém semelhante a ele. Não tem ninguém sobre quem ele possa se colocar como superior. Porque ele já é superior a todo que foi criado. Por isso Deus pode buscar, sem ser egoísta, sua própria glória. Porque como a Bíblia diz, não existe nenhum outro Deus semelhante ao nosso Deus. Não existe nenhum outro ser que se compare ao Deus a quem nós amamos e a quem nós servimos. Por isso Deus pode criar todas as coisas para a sua própria glória. E quando nós não vivemos para a glória de Deus, nós perdemos nessa caminhada o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida, o propósito para o qual Deus nos criou. Assim, Deus planejou a criação, para que a criação glorificasse a Ele, vivesse e existisse para a sua própria glória. Quando Paulo diz, lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vale lembrar que, nesse versículo, a palavra bem não significa bem-estar necessariamente, de cada um. Mas o contexto indica seguramente que o apóstolo está falando a respeito da formação da imagem de Cristo em nós, nos filhos de Deus. O propósito da vida não é a chamada realização pessoal, não é a autorrealização, mas é a felicidade de Deus em nós, quando nós vivemos para a sua própria glória. Deixa eu perguntar uma coisa importante aqui, ou fazer uma aplicação, na verdade. Se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido para você.
Quando Deus criou você e eu, primeiramente, ele não pensou em nós, mas pensou nele mesmo. Se você guardar essa chave, nesse entendimento, irá abrir muitas portas preciosas durante a sua vida para encontrar e viver dentro do propósito que Deus criou você. Em terceiro lugar, o sentido da vida é paz com Deus, é ter paz com Deus. Porque com a entrada do pecado no mundo, o pecado trouxe separação entre o homem e Deus. Isaías 59:2 diz isso, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a maior necessidade que o homem passou a ter naquele momento e daquele momento em diante foi de reconciliação, de voltar-se para com Deus e ter paz com o seu Criador. Quando Paulo declara lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ele está nos ensinando que a reconciliação é isto, é voltar a ter intimidade com Deus, é voltar a ter a amizade que fora perdida e que era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a compreender a necessidade de arrependimento e de conversão. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor e todas as bênçãos que o Senhor promete nos dar. As promessas da palavra de Deus são para os seus filhos, e estes vivem em paz com seu Deus. Romanos 5:1 diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí você deve lembrar aquela frase famosa de Santo Agostinho, que disse lá no livro de Confissões, o seu livro de Confissões, na página 23, ele diz assim: tu, falando a respeito de Deus, nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. A Bíblia afirma que nenhum ser humano por si mesmo tem paz. Ela é algo que sempre vem de Deus. Em Isaías 26, versículo 3, nós encontramos assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Percebeu como a paz está relacionada à confiança em Deus? Aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa paz, que ele fez a paz e ele evangelizou a paz. E em João, capítulo 14, verso 27, Jesus falou sobre a minha paz. Ele disse: a minha paz eu vos dou. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo mesmo e nem com seu próximo. É por isso que não encontrará o sentido para a vida. A angústia, a inquietação no coração do homem não lhe permitirá compreender a realidade da vida. Basta você olhar para o que acontece em nossos dias. Por que há tanto crime, tanto furto, tanto assalto, assassinato, latrocínio? Por que há tanta injustiça, tanta miséria? Porque o homem está em guerra com Deus e, por não ter paz com Deus, ele acaba refletindo isso com o seu próximo. Assim que Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu com eles foi que eles passaram a olhar um para o outro e ter vergonha, porque eles estavam nus. Tanto é que eles então tentaram fazer para si roupas com folhas de figueira. Logo mais adiante, acontece o primeiro assassinato. Caim assassinou seu próprio irmão Abel. E aí você percebe que o pecado entrando no mundo criou uma desestrutura relacional entre os pares, entre os seres humanos. Tudo isso reflexo da falta de comunhão com Deus. Essa comunhão havia sido quebrada quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim, e o homem desobedeceu a Deus. E aí isso deveria levantar a pergunta: por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o ser humano?
Afirmam-se que Albert Einstein disse certa vez que Deus não joga dados, ou seja, Deus não faz apostas. E é verdade. Deus, se ele jogasse algum tipo de jogo, ele jogaria xadrez, que é um jogo de estratégia, não é um jogo de sorte. É um jogo de pensamento, um jogo de planejamento, é um jogo de estratégia para se buscar um fim. Deus não faz nenhuma coisa sem propósito. Pode crer nisso. Nem o seu sofrimento, nem as coisas pelas quais você passa, que muitas vezes não são boas, né, são ruins, mesmo as perdas que nós passamos, mesmo os momentos de dor e sofrimento, não são sem propósito. Não pegaram Deus de surpresa. Não surpreenderam Deus. Por quê? Porque Deus não joga dados. Deus é um estrategista. Deus, ele sabe o que ele faz e ele sabe o porquê e o para que ele próprio faz todas as coisas. Então vamos lá. Por que Deus criou o homem? Primeiro, Deus criou o homem porque Deus desejava, como ele deseja ainda, ter um relacionamento eterno com o homem. Por isso Deus criou o homem para ser eterno. Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, lá em Eclesiastes 3:11, o autor do livro de Eclesiastes está nos informando que o homem foi criado para algo mais do que a roda viva da vida, do que essa existência apenas. Deus não nos criou apenas para vivermos aqui nessa terra, como a biologia tem ensinado aí desde tempos atrás, que os seres vivos, eles nascem, eles crescem, se reproduzem e morrem. Então, essa é a visão da biologia que nega o sobrenatural e que nega, de fato, o sentido para a vida. Essa semana, a Esther estava estudando na aula de ciências esses assuntos. E uma das tarefas dela era identificar os seres vivos dos seres não vivos. E lá a nomenclatura era: quais são os seres vivos? São aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Aí você percebe como o mundo anda sem sentido, porque as pessoas estão vivendo baseado nesses critérios, que são os elementos da ciência para falar sobre a existência dos seres vivos. O problema é que essa declaração da biologia não dá sentido à vida e não aponta para o homem, para que ele entenda que há um transcendente, há algo além da vida. Então nós não apenas nascemos, vivemos, nos reproduzimos e morremos. Há algo mais especial e mais profundo em nossa própria vida. E é isso que o autor de Eclesiastes afirma, quando ele diz que Deus nos criou e colocou em nós a eternidade, colocou ela dentro do nosso coração. O conceito de eternidade é necessário para dar sentido à vida. Porque se nós não entendermos que a nossa existência vai além daquilo que nós estamos aqui, nessa existência terrena, então realmente não faz sentido semear para o futuro. Aqui devemos então, como disse Paulo, viver, comer, se regozijar, porque logo logo a vida se esvai. Então, o princípio da existência é ter relacionamento com Deus, e isso dá sentido à vida. Somos quase que obrigados a acreditar que Deus não nos criou para sermos para a sua glória. Somos quase tentados a acreditar que nós somos apenas fruto do acaso. Mas não, Deus nos criou para sermos e termos um relacionamento eterno com Ele. Deus também nos criou para sermos santos. Nem pense numa imagem celestial imóvel num canto da parede lá, como se a santidade fosse uma coisa estática. Nada disso. A santidade que Deus requer de nós é para usarmos em nosso relacionamento com Ele. Quando o Senhor pede santidade do seu povo, Ele declara que o motivo é a sua própria essência. Ele vai dizer lá em Levítico capítulo 19, verso 2, que é citado em 1 Pedro 1,16. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, também sou santo. E é interessante que a palavra hebraica usada lá em Levítico 19 para santo significa cortar ou separar.
naquela linguagem, santificar é separar algo do resto para um uso específico. É aquele conceito de consagração. Então, nós geralmente consagramos um espaço físico, geográfico, para o louvor de Deus, que é aquilo que nós chamamos de igreja. Então, geralmente a gente compra um terreno, constrói naquele terreno um prédio e separa aquele terreno e aquele prédio para um uso específico, que é o culto ao Senhor e a reunião dos santos. É o mesmo sentido aqui da palavra. Deus quer que você e eu sejamos separados dos demais, isso é, santificados, para termos um relacionamento especial com Ele. Por que Ele quer isso de nós? Primeiro, porque Ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas. E Ele é exaltado acima delas. Segundo, Ele não tem qualquer comunhão com o pecado ou com a prática do pecado. Essa face de Deus, que é a sua santidade, precisa ser mais enfatizada em nossos dias, principalmente em nossas casas e em nossas igrejas. Da mesma forma que não fomos criados para a nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportar conforme os nossos próprios conceitos de vida. Lembre-se que é Deus quem nos dá o propósito para a nossa vida. É Ele quem diz como e por que devemos viver da maneira como Ele estabelece em sua palavra. E em terceiro lugar, porque Deus nos criou? Deus nos criou para sermos servos dele, para o servirmos. Ao colocar o homem no jardim do Éden, a Bíblia nos afirma que o propósito de Deus era para que o homem cultivasse e guardasse o jardim. Isso está lá em Gênesis 2:15. E isso implica trabalho, serviço e, claro, significa também que nós vamos viver para a glória de Deus. Muitos se esquecem que quando Jesus Cristo vem ao encontro dessa pessoa e converte essa pessoa e o torna servo de Cristo, como sendo Cristo seu Senhor, eles estão naturalmente se colocando também à disposição dele para servi-lo. Isto é, não é somente um título que nós recebemos quando nos convertemos. Nós recebemos uma incumbência, um dever, um serviço. Em Efésios 2:10 nós lemos o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé para vivermos e para agirmos dentro do plano que Deus estabeleceu para nós. E até as nossas obras que faremos depois da conversão já foram pré-estabelecidas por Deus para que nós as praticássemos. Essas boas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e à voz de Deus em nosso coração. Lembre-se que servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar, o que dará mais sentido à nossa vida. Aqueles que acham que os outros devem servi-los não encontraram ainda o significado satisfatório de Deus para as suas vidas, além de não estar também, é claro, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que é descrito para nós em Marcos 10:45, quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se você quer entender o sentido da sua vida, você deve olhar para Jesus e olhar qual era o sentido da vida dele. Jesus, quando teve aquele encontro com a mulher samaritana lá no poço, os seus discípulos haviam saído para ir até a cidade comprar comida, porque já era a hora do almoço. E quando eles voltaram, encontraram Jesus com aquela mulher. E aí, falaram a respeito do que eles tinham ido comprar, comida, né? E Jesus disse: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, se você entender, e eu também, se nós entendermos isso,
nós encontraremos o sentido para a nossa vida. O nosso sentido de existir é viver, é comer e beber, no sentido de que nós vamos viver e fazer tudo para o nosso Deus. Vamos servir a Ele. Lembra que o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi a Ele com alegria. Então, servir a Deus é o sentido da sua existência. É o sentido da sua vida. E se nós queremos entender o sentido da vida, precisamos começar a servir ao Senhor. E esse serviço é motivado pelo amor que Ele tem por nós. O fato de Ele nos amar nos motiva a servi-lo obedientemente, a fim de que, ao final da nossa caminhada aqui na terra, nós tenhamos alcançado, na máxima plenitude, a satisfação de termos existido. Para concluir esse devocional, essa mensagem, eu quero dizer algumas coisas para nós. Primeiro, o fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem é um pensamento que deve revolucionar a nossa forma de vida. Devemos entender isso. O sentido da minha existência não está em mim, assim como o sentido da existência das pessoas em meu redor não está neles, mas está em Deus. Segundo, a paz com Deus é fundamental para entendermos o significado da nossa vida. E só tem paz com Deus quem já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Terceiro, a eternidade no coração do homem, descrita lá em Eclesiastes 11, explica a nossa busca constante do homem por um sentido maior do que essa mera existência aqui, que a biologia descreve como nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, quando nós entendemos a eternidade do coração do homem, ela significa que nós estamos buscando um sentido ainda maior do que essa mera existência. E em quarto e em último lugar, eu quero fazer uma pergunta para você. Em que sentido o serviço que você presta a Deus, ele se manifesta em serviço ao próximo? E como isso ajuda na sua compreensão do sentido da sua existência? Em que sentido servir a Deus se manifesta em servir ao próximo e de que forma a compreensão disso lhe dá sentido para a sua vida? É evidente que precisamos fazer todos os dias uma autoavaliação para que nós possamos compreender o porquê de estarmos aqui e o para que Deus nos permite ainda estarmos aqui andando sobre esta terra. E aí o Salmo 40, no versículo 1, diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, pois bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Esse texto é maravilhoso porque nos apresentam de forma muito clara a soberania de Deus e a singularidade de Deus. E olhando para Ele e servindo a Ele, podemos de fato encontrar sentido real para as nossas vidas. O meu desejo nessa manhã é que a sua fé seja renovada, que a sua confiança em Deus seja ainda mais reafirmada e que você e eu, juntos, com essa palavra que estudamos, possamos reforçar
o sentido real da nossa existência, que é amar a Deus sobre todas as coisas e refletir esse amor ao nosso próximo do mesmo jeito como nós amamos a nós mesmos. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor para encerrar esse devocional nessa manhã. Amado Deus, Pai bendito, Deus de misericórdia e graça, louvamos o teu santo nome e reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, rica, poderosa, palavra maravilhosa, que tem alimentado as nossas almas, tem sido para nós como leite espiritual, que tem nos dado crescimento para a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque em Ti, e somente em Ti, encontramos o real sentido para as nossas vidas. Louvamos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou, nos resgatou do pecado, nos deu uma nova vida com Cristo e em Cristo podemos viver para o louvor da Tua glória. Tudo isso, amado Deus, reconhecemos, pois aprendemos na Tua palavra e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e obrigado por vocês passarem esse tempo aqui conosco nesses minutos que estudamos a palavra de Deus. Salmo 40, Malanzinho, viu? Essa última referência que eu citei, o Salmo de número 40, tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Logo mais à noite, às 7 horas, nós vamos fazer uma programação toda especial em comemoração ao aniversário de 38 anos da nossa igreja. É o tributo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então acompanhe tanto aqui pelo Instagram da igreja, como também pelo YouTube no canal da Igreja Batista Regular de Casa Nova. Será um prazer ter vocês acompanhando e com certeza sua vida será muito abençoada com os louvores que preparamos para compartilhar com vocês logo mais à noite, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.